Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar mais uma devocional. É tempo de orar por milagres. Vamos começar esta semana do mês de julho na presença de Deus. Convido a todos para adorarmos ao Senhor com a música 394 da harpa cristã. Amém? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos, meu Pai, na beleza da tua santidade. E o Senhor que nos concedeu mais esse dia de vida para bendizer, para louvar, para glorificar o teu nome. Esteja conosco, Senhor, durante esse primeiro dia da semana e durante todos os 7 dias que o Senhor nos concedeu e nos concederá para fazer a nossa lida, o nosso trabalho diário. Abençoa, Senhor, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, que está acompanhando esta devocional diária. O Senhor esteja com ela, abençoando, confortando, consolando e ajudando, dando bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas atitudes. Que a tua serva, que o teu servo venha dar muitos bons frutos para o teu pomar, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Fala sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, e Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Amém? Vamos ler?
Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado nas águas por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz do Pai Eterno, amém? Que diz: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Versículo 12. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Jesus dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra, que nos revela os planos e os projetos de Deus para nossas vidas. Aqui nesse texto, do versículo 9 até o versículo 20 do Evangelho de Marcos, podemos saber e conhecer o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que primeiro Jesus foi até o Rio Jordão, vindo da sua cidade, onde ele havia se criado, cidade de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia. Quando ele estava com aproximadamente 30 anos de idade, ele foi e viajou até as margens do Rio Jordão. Nas margens do Rio Jordão ele encontrou o profeta João Batista, sim, aquele João Batista que pregava no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O João Batista que falou também: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com águas do Rio Jordão para o arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estava se referindo agora aqui ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viria para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? João Batista foi até Jesus Cristo foi até João Batista, ali no Rio Jordão, na Terra Santa. O Rio Jordão ainda existe até hoje, está lá na Terra Santa. Quando eu viajei para Israel, eu fui até o Rio Jordão também. E lá no Rio Jordão diz a palavra de Deus que João Batista batizou Jesus. Batizar é tomar a pessoa e mergulhar lá no rio, como um símbolo de arrependimento, de conversão a Deus, se tornando uma nova criatura, uma nova pessoa,
um filho, uma filha de Deus, ali naquele ato de batismo. Jesus Cristo não havia cometido pecado, Jesus nunca cometeu pecado, mas como é que ele poderia se batizar nas águas do Rio Jordão, não tendo pecado? Então, porque Jesus Cristo estava nos representando ali naquela hora, amém? Glória a Deus. Jesus estava tomando o nosso batismo, ele mesmo se batizou no nosso lugar, porque mais tarde ele também iria entregar a sua vida em nosso lugar, ia ser o nosso substituto diante do Pai, amém? Porque nós mesmos não podemos nos salvar pelas nossas boas obras, pelo que nós fazemos, pelos nossos bons planos, ainda é insuficiente para alcançarmos a salvação em Jesus Cristo, em Deus. Mas Jesus, sendo o Cordeiro inocente, que nunca pecou, derramou seu sangue diante do altar de Deus, a cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus, ele se batizou no nosso lugar, amém? Como sendo o enviado do Senhor para perdoar os nossos pecados. Quando Jesus mergulha no Rio Jordão, ele está também morrendo para o mundo no nosso lugar, morrendo para o pecado no nosso lugar, amém? Você entende isso? E quando ele sai das águas do Rio Jordão, ele está ressuscitando, antecipando também a sua ressurreição ao terceiro dia, depois de morrer. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando Jesus saiu das águas do Jordão, ele estava declarando, profetizando, anunciando que um dia ele iria morrer para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Glória a Deus. Acredito que nem João Batista entendia sobre isso, nem as pessoas que estavam ali assistindo estavam entendendo bem o porquê o Filho de Deus estava sendo batizado. A verdade é que quando Jesus saiu das águas, diz a palavra do Senhor que o céu se abriu, amém? A porta do céu estava fechada para mim e para você. Nós não tínhamos acesso até Deus por causa da multidão dos nossos pecados. Nossos pecados nos separam, nos afasta de Deus, do Santo Deus, do Criador. Então, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, amém? Então, Deus, ele escancarou as portas dos céus para mim e para você, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus, ao céu, na presença do Senhor, o Criador, o Pai, sem Jesus Cristo, amém? Sem o Filho de Deus, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o céu se abriu, o Pai enviou o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo veio do céu em forma de pomba, voando, aleluia. Glória a Deus, lá do céu. E veio e pousou sobre Jesus Cristo e habitou na sua vida, no seu coração, aleluia. Bendito seja Deus. Isso que acontece comigo e com você, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando decidimos nos batizar nas águas, o céu se abre, Jesus envia, o Pai envia o Espírito Santo no nome de Jesus, e ele vem sobre a nossa vida e faz morada no nosso coração, como aconteceu assim como Jesus, aleluia. O Espírito Santo de Deus encheu a vida de Jesus de sabedoria, de poder, aleluia. O Filho de Deus trazendo as revelações do Pai para Jesus, e naquela hora, bendito seja Deus, o céu se abriu, e do céu uma voz que dizia, a voz de Deus, a voz do Criador, a voz do Pai, aleluia, que foi ouvida por todas as pessoas que estavam ali com Jesus, João Batista, e que estavam ali para se batizar também, para assistir também o batismo. Os familiares ouviram também a voz de Deus, que vinha lá do céu, amém? E essa voz dizia assim: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria, amém? Deus estava testemunhando
testemunhando a respeito do Messias, do Filho Jesus, o enviado, o Salvador Jesus. Estava declarando aquelas testemunhas ali do batismo de Jesus, que ele era o Filho amado de Deus, enviado e que lhe dava muita alegria. Deus tem falado isso para você? Deus tem testemunhado no céu e aqui na terra que você é um filho amado dele, que dá muita alegria para ele. Bem, Jesus, ele dava muita alegria para Deus. Por quê? Jesus era uma pessoa e é uma pessoa espiritual, divina, o Filho de Deus, obediente a Deus, que ama o Pai, que ouve a palavra do Pai, que faz a vontade do Pai. Amém? Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Jesus é o nosso modelo de pessoa, de ser humano, de um Filho de Deus que ama o Pai, que crê no Pai, que adora o Pai, que obedece ao Pai, que submete à vontade do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós vemos aqui Jesus obedecendo à vontade do Pai. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos por que nós estamos indo em direção ao deserto. Por que não está indo em direção à cidade, aos recursos, ao conforto material? Não. Agora o Espírito Santo está nos conduzindo para um deserto. E aí você vai fazer como o povo de Israel lá no Egito, no deserto, antes de sair do Egito para entrar na terra de Canaã. Durante 40 anos, eles passaram no deserto, ao invés de confiar em Deus, em obedecer a Deus, em amar a Deus e se preparar para entrar na terra prometida, que mana leite e mel. Eles passaram 40 anos reclamando, murmurando contra Moisés, o enviado de Deus. Quando você está no deserto, não é momento para murmurar contra Deus, não é momento para reclamar contra Deus. Um deserto pode ser uma enfermidade, um deserto pode ser uma necessidade material, um deserto pode ser o patrão te demitir e você ficar desempregado. Isso pode ser um deserto, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está contigo, está na tua vida, ele habita em você, aleluia, assim como estava com Jesus, quando Jesus foi para o deserto da Judéia, e 40 dias e 40 noites ele esteve no deserto, não comeu, não bebeu, não dormiu em uma cama confortável, não era ajudado ali pelas pessoas, pelos amigos, nem pelos parentes. Ele estava sozinho, ele e Deus, o Pai e o Espírito Santo habitando na vida dele, entende? Então, mesmo que você esteja atravessando um deserto difícil, ruim na sua vida, Deus está com você. O Espírito Santo está habitando na tua vida. E Jesus, que tem experiência de deserto, ele vai te ensinar como viver e sobreviver e sair desse deserto, porque Jesus também saiu depois do deserto, ele sabe muito bem como sair deste deserto. E nesses 40 dias, não bastava estar no deserto, Jesus então ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Então Satanás, ele vem para fazer você murmurar, duvidar, desacreditar de que Deus está com você. Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, será que Deus existe mesmo? Eu sempre fui um filho dedicado, eu sempre fui um filho que procurei fazer a vontade de Deus, mas por alguma razão que nós não sabemos, Deus nos permite passar por certos desertos, primeiro matando leões, depois matando ursos, nos capacitando e nos preparando para batalhas, para lutas ainda maiores contra gigantes. E por isso nós precisamos passar por um tempo em alguns desertos na nossa vida, entende?
Se você está passando apertos, dificuldades e sofrimentos, não te entristece, não desanima, não perde a tua fé, não murmura contra Deus e contra as pessoas, não descarrega a frustração contra as pessoas que não têm nenhum vínculo com isso, porque você vai estar atrasando e retardando a bênção de Deus na tua vida. Sabe, quando o povo saiu do Egito, duraria apenas uma semana para eles entrarem na terra de Canaã, mas por causa das murmurações, das reclamações, das incredulidades e da dúvida que eles cultivaram no coração por estarem atravessando o deserto, o Senhor disse: agora eu vou deixar vocês passarem 40 anos nesse deserto, para ver se vocês realmente vão se arrepender e vão mudar os seus corações, porque eu não vou conceder uma bênção, uma grande bênção, uma terra que manda leite e mel, para pessoas com coração endurecidos, ingratos, murmuradores, reclamões, entende? Deus, ele tem maior alegria, maior satisfação de entregar as suas bênçãos para pessoas que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai entregar as terras que mandam leite e mel para as pessoas que são adoradores verdadeiros ou adoradores que o adoram Espírito em verdade. Então manifesta a tua fé a Deus, manifesta a tua adoração ao Senhor, manifesta a tua obediência e a tua paciência em Deus, porque no final da tribulação você vai encontrar terra que mana leite e mel, vitória, bênção, cura, libertação, suprimentos, amém? Glória a Deus. Sabe, no final daqueles 40 dias e 40 noites que Jesus passou ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, onde haviam animais selvagens, né? Talvez lobos do deserto, ou hienas do deserto, né? Existem tantos animais no deserto, cobras, escorpiões e outros tipos de animais perigosos que sobrevivem no deserto. Deixou Jesus alerta, né? Sempre alerta contra as tentações do diabo, sempre alerta contra esses animais selvagens, observando. Jesus fala para você e para mim nessa palestra que para vencer as tentações devemos vigiar e orar a Deus, amém? Vigiar cabe a nós fazermos, e interceder ao Pai para que Ele nos livre, cabe a Deus fazer, amém? Aquilo que nós não podemos fazer, na oração Deus vem para resolver, aleluia, mas a nosso alerta, nossa vigilância, isso cabe a mim e a você fazer, para nós não cairmos nas tentações do diabo, não cairmos nas bocas dos animais selvagens, entendeu? Depois do tempo de tribulação e de prova, dos 40 dias no deserto, em que Jesus estava firme em Deus, conectado com o Espírito Santo, os anjos passaram a cuidar de Jesus, aleluia. Eles vieram trazendo pão, alimento, água para alimentar a fome e a sede de Jesus. Então, você não está desamparado. Deus não esqueceu de você. O Espírito Santo não te abandonou. Jesus não parou de interceder por ti ao Pai. Ele está enviando anjos com suprimentos, com ajuda, com bálsamo de Gileade para curar soluções de problemas, porque anjos também são labaredas de fogo que se aproximam das trevas, expulsa Satanás e o inferno, amém? Você entende isso? Você compreende qual é o nível, o tamanho e a força do amor de Deus por você, o que Deus é capaz de fazer por você, aleluia? Sabe,
Depois que Jesus saiu do deserto como vencedor, vitorioso das tentações, ele foi levado pelo Espírito Santo para a região da Galileia e ali, no lugar mais confortável, no lugar de fartura, no lugar onde havia residências, abrigos, pessoas, trabalhadores, como na sua cidade, como na sua casa, como na sua vizinhança, Jesus passou a anunciar para as pessoas, a falar para elas abertamente, particularmente, anunciava as boas notícias de Deus, do Pai. Ele dizia: chegou a hora, povo, chegou a hora, homem de Deus, chegou a hora, mulher de Deus, o reino está perto. Amém? Jesus veio trazendo o reino de Deus para a terra. Arrependam-se dos seus pecados. Abandone os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos, as suas más palavras, as suas más atitudes. Largam disso, parem de mentir, parem de roubar, parem de enganar, parem de falar mal uns dos outros, parem de armar cilada para as pessoas. Sejam corretos, sejam honestos, sejam justos, procuram fazer a vontade de Deus. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nas boas novas de salvação. Creiam nas palavras que eu estou ministrando, diz o Senhor. Creiam naquilo que eu estou falando, vai trazer salvação, cura e libertação para você. Amém? As primeiras pessoas que entregaram a sua vida para Cristo foi Simão e o seu irmão André. E depois a terceira, João, e a quarta, Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, simples pescadores, pessoas que não tinham conhecimentos científicos, apenas conheceu o trabalho da pesca, um trabalho simples, que a pessoa leva o seu barco até o mar da Galileia para, com as suas redes consertadas, pescar variedades de peixe para o seu consumo pessoal e também para vender no mercado. Um trabalho que apenas exige o conhecimento e a experiência ali da zona de pescadores, da região de pescadores, que não precisa fazer uma faculdade, uma carreira pedagógica para aprender a ser um bom pescador. Essas pessoas eram as simples pessoas que Jesus foi ao encontro, perdoou seus pecados e tornou elas não mais pescadores de peixes naturais, mas pescadores de pessoas. Venham a mim, sigam-me, e eu farei de você um pescador de gente, pescador de homens, pescador de mulheres, pescador de jovens, pescador de crianças, para o reino de Deus. Amém? Jesus está te convidando nesse primeiro dia da semana para você se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, segui-lo, o Filho de Deus que venceu o diabo, que venceu a fome, que venceu a sede ali no deserto, que veio trazendo a mensagem, as boas novas de salvação, de perdão, de reconciliação com o Pai, que veio para abrir as portas do céu, para termos contato com Deus, ligação com Deus, para ressuscitar o nosso espírito morto, para trazer o Espírito Santo aqui para nós, para nos fazermos uma nova criatura, um filho de Deus amado, uma filha de Deus muito amada por Deus. Amém? Eu quero profetizar na tua vida nesse primeiro dia da semana que a tua história, Deus está mudando o rumo da tua vida. Se o rumo da tua vida era ladeira abaixo, no fracasso, na derrota, no desespero,
Eu quero te dizer nessa manhã que o Pai eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que enviou anjos para socorrer Jesus no deserto, Ele está mudando agora a história da tua vida. Você vai subir agora, ó, a montanha de Deus, vai subir como Moisés subiu no Monte Sinai para ter um encontro com Deus, aleluia. Deus está mudando agora a história da tua vida, da tua família, dos teus planos e dos teus projetos. Diga assim agora, nesse momento, me arrependo dos meus pecados. Eu recebo Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, estou fazendo uma aliança sincera, firme com Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que veio ao mundo para perdoar meus pecados, para abrir a porta do céu. Fale com Deus essas palavras. Me envia, Senhor, teu Espírito Santo. Me envia, Senhor, para Ele me dar sabedoria, para Ele me conduzir pelo deserto que eu estou atravessando. Eu quero parar, Senhor, de sofrer e descer para o vale. Agora eu quero subir a montanha e ter um encontro contigo. Me faz progredir, Senhor, na minha vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Lodebar, lugar de lixo, de lixeira, de fracasso, de derrota, ficou para trás. Agora é Nova Jerusalém, lugar de bênção, lugar de vitória, porque o Senhor abriu a porta do céu por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, muda a minha história, eu creio, eu tomo posse. Em nome de Jesus, abençoa a minha família, restaura, reconcilia a minha família, me ajuda no meu trabalho material, me faz progredir, Senhor, eu creio e tomo posse. Nesta manhã, neste primeiro dia da semana, em nome de Jesus Cristo, se você crê, diga amém. Eu creio, diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração. Vamos orar, porque é tempo de orar por milagres, amém? Me ajudem agora em oração a orar por essas pessoas. Você vai dizendo amém, em nome de Jesus, amém. Vai confirmando, porque Jesus é o sim, Jesus é o amém, segundo todas as promessas de Deus para mim e para você, aleluia. Meu Deus, vai ao encontro de Alex Serrão, vai ao encontro de Jones Peixoto, vai ao encontro de Silene, vai ao encontro de Valdir, de Jonas e de Isolda, Senhor. Abençoa a Letícia está muito bem, glória a Deus. Dona Sueli, Dona Ivone Helena e Nazaré, sua irmã, dê o teu consolo, o teu conforto. Vai ao encontro de Josiane, também meu pai, que está precisando do socorro urgente. Ajuda o seu Francisco, o seu Alfredo, dai a tua bênção. Romário, também que vai se operar nesse final de mês, dê a tua graça a ele. Abençoa Sara, filha de Silene, restaura, renova a vida dessa jovem. Abençoa Ronaldo, Senhor, Luísa, Valquíria, Marlene também, meu Pai, essas mulheres que estão precisando do Senhor. Ivaldo, Senhor, concede a ele uma casa ali no bairro de Fátima, para estar perto da família dele. Eu oro também, Senhor, por Maria Neuza Vasconcelos e Placinês Pereira. Vai ao encontro dessas mulheres, ajuda, dá vitória, Senhor, naquilo que elas têm pedido ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, a mudança da história da vida desses nossos amigos que pediram oração, Senhor. Eu apresento a Ti todos esses nomes em braços de oração. Que o Senhor envie o socorro urgente, que o Senhor envie os Teus anjos, trazendo solução e provisão para todas essas pessoas que pediram oração. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. Glória a Deus, amém.
Aqui atrás nós temos a bandeira da nossa pátria, amém? Nós amamos o Brasil, nós amamos as famílias do Brasil e sempre nós estamos orando pelo povo brasileiro, amém? Para que o Senhor nos conceda tempos bons, tempos de refrigério, tempos de alegria, de felicidade, de prosperidade para o nosso povo. Aqui do lado tem a menorá, é um candelabro de 7 hastes que representa, primeiro, o Espírito Santo de Deus perfeito que habita em nós e também representa a Igreja do Senhor, espalhada pelo mundo todo, aleluia, que está o quê? Encandecida, né, com as labaredas de fogo do Espírito Santo. Então você representa este candelabro. Você que está aqui nesse programa, você é uma dessas artes aqui, são 7, que também está conectado, unido conosco, nessa rede mundial de intercessores, amém, para abençoar. Primeiro, aqui ó, Jerusalém, Israel, orai pela paz de Jerusalém, que estão em guerra agora, contra o Líbano, contra o Irã, orem pela paz de Israel. Não só pela paz de Israel, aleluia, mas pela paz do país Líbano, pela paz do Irã, porque lá existem pessoas que amam a Deus, que servem a Deus. Todas as pessoas ali precisam de Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. O nome do canal é YouTube, Pastor José Otávio Monteiro. Amém? Você pode ir lá no YouTube, pesquisar Pastor José Otávio Monteiro, vai encontrar meu nome e uma foto de um legendário com boné e um microfone, amém? Com a camisa laranja. Então você clica lá, escrito, né? Escrito, aperta lá inscrito e você já vai fazer parte dessa comunidade de oradores, intercessores do mundo, amém? Depois que você se inscrever, você dê um like, né? Um joinha lá, para que a gente saiba que você está nos apoiando este ministério. Também compartilhe essa mensagem que você recebeu agora de manhã, a nossa devocional diária, Tempo de Orar por Milagres, com seus amigos. Envie para o WhatsApp dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes, amém? Para todos os lugares, para que eles também sejam alcançados pela palavra do Senhor. Assim como você se sentiu feliz ouvindo essa mensagem, né, de fé, de profética, também envia para eles que também ela tem utilidade, tem efeito na vida deles, amém? Envie pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, para que eles também sejam abençoados. Coloque nas suas redes sociais essa mensagem, para que as pessoas possam, quem sabe aquelas aflitas, angustiadas, ao ouvir essas palavras aqui, de adoração, de louvor, de ministração da palavra, de oração, também se despertem para Deus, para buscar a Deus, entende? Então você vai se tornar um missionário desse ministério, Pastor José Otávio Monteiro, Tempo de Orar por Milagres, né? Sem sair da sua casa, no seu aparelho de celular, você vai se tornar um missionário pregando as boas novas de salvação, amém? Você também pode se inscrever no nosso grupo de oração do WhatsApp. Nós temos lives de oração todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã e ao meio-dia. Você vai poder entrar na live de oração para nós nos conhecermos. Você vai poder fazer pedido de oração se quiser, vai poder apresentar o nome de outras pessoas que estão precisando de oração. Também na nossa live de oração, você pode anotar o número 91 9 80 31 6838. Grave lá nos seus contatos e depois nos envie uma mensagem para este número dizendo: eu quero fazer parte do link de oração, né? Do live de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Aleluia. Que o Senhor Deus, nosso Senhor, te abençoe e te guarde
não só hoje, mas para sempre. Voltamos a nos falar novamente, a nos ver novamente na próxima segunda-feira, às 22 horas, ao vivo, no YouTube do canal Pastor José Otávio. Estaremos fazendo uma maratona de oração de segunda a sexta-feira, às 22 horas. Esteja lá conosco, presente, para ser ministrado pela palavra de Deus e pela oração. Em nome de Jesus, amém.